O Senhor Jonas escreve no seu livro A Bíblia no Meu Dia a Dia que a palavra de Deus ela não é simplesmente um livro, ela é o livro que de fato é o livro da nossa vida. Segui-lo é encontrar o caminho da verdadeira vida. Queremos fazer esta experiência. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 20. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no Meu Dia a Dia. A Virgem Maria foi aquela que carregou dentro do seu ventre o Verbo que gera a vida. Vamos pedir sua intercessão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Versículo 8. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, Paulo rompeu com eles, tomou os discípulos à parte e diariamente ensinava-lhes na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Versículo 13. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Diziam: Por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, sai. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu, dizendo: Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas, e um bom número dos que praticavam magia
amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Denis pode nos ajudar. Denis, a magia era uma prática recorrente em Éfeso? A cidade de Éfeso era muito conhecida pelas práticas de magia que aconteciam lá. Além dessas práticas, também eram produzidos muitos livros de magia naquela cidade. E nesses livros era comum encontrar nomes de vários deuses e de diversas fórmulas para tentar se praticar o exorcismo. Por isso que nós vemos aí nesse texto o fracasso daqueles 7 judeus que tentaram fazer um exorcismo usando o nome de Jesus e o nome de Paulo. Provavelmente usaram o nome de Jesus e de Paulo achando que também fossem uns nomes como aquelas fórmulas mágicas para se praticar o exorcismo. De outro lado, nós temos Paulo. Paulo, através do qual Deus realiza inúmeros milagres, inúmeras curas e libertações nessa cidade. Bastava que a pessoa tivesse contato com algum pano que tocou a Paulo para ser liberta ou curada. Assim, nós conseguimos perceber, há aí uma demonstração de, por um lado, as práticas de magia fracassadas, operadas naquela cidade. Por outro lado, a verdadeira força do Espírito Santo de Deus que agia através dos apóstolos, curando e libertando todas as pessoas. Muito obrigada, Denis, pela sua contribuição. Essa palavra, ela é interessante e provocante. Primeiro, Paulo, ele se recusa a permanecer junto àqueles que tinham um coração fechado à palavra de Deus. Ele vai dizer, não é? Por causa da incredulidade, não é? Ao caminho, à pregação, ele deixa essas pessoas e ele segue caminho para pregar para aqueles que abraçavam a fé. Ou seja, Deus, ele nos chama, Deus, ele vem ao nosso encontro, todavia, ele não força a sua entrada no coração dos homens, para que ele de fato seja o Senhor da nossa vida. Nós precisamos dar espaço. Um coração incrédulo, um coração que não quer, ele não provoca uma entrada forçada. A fé, ela não é uma experiência que se faz à força. Aqui é a beleza da experiência de um Deus que ama e respeita a minha e a sua liberdade. Então, para que a pregação ela possa ser acolhida no coração de alguém, é necessário esse espaço aberto. Então, fica uma provocação no meu coração. Será que o meu coração ele é de fato um coração aberto que acolhe essa palavra, a pregação, da forma como o Senhor tem me ensinado? Né? A palavra ela nos provoca todos os dias. Qual é o espaço que eu tenho dado a esta palavra no meu coração? Porque não é palavra de um homem, é palavra de um Deus que não engana e não se deixa enganar. Depois, o outro fato interessante é a experiência que Paulo viveu, não é? E que Lucas narra aqui daquelas pessoas que usavam o nome de Paulo para expulsar os demônios. Mas faziam isso sem a experiência do encontro. Ou seja, não, de verdade, o mandamento do Senhor, não tomar seu santo nome em vão. Essa é uma experiência muito forte narrada por Lucas aqui no capítulo 19. Não tomar seu santo nome em vão. Ao nome de Jesus, a pessoa de Jesus, todo o respeito, toda a honra, toda a glória. É como ele disse aqui,
enaltecer, louvar a grandeza do nome de Jesus. Por isso que eu disse que essa palavra ela é ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo ela é uma palavra que provoca, que nos leva a rever a nossa atitude de cristão. Hoje eu fui provocada com esse questionamento. Como tem sido de fato a minha atitude de alguém que se diz que é cristã? Que o Senhor nos dê a graça da fidelidade. Assim como Paulo, que foi fiel, mesmo passando por tantos sofrimentos, enfrentando tantas humilhações, que o Senhor nos dê a graça da fidelidade. Eu rezo, Senhor, como aquele homem que se aproximou de Ti. Senhor, eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Fico aqui com as minhas anotações, com a minha oração. Espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!